Está no ar o programa Fica Ligado com o apresentador Luciano Prudente. Olá, amigos. Gostaria de cumprimentar a todos nesta noite, no nosso programa Fica Ligado, nesta terça-feira, onde vamos dar continuidade à nossa conversa, o nosso bate-papo, com o nosso amigo Maurício Falkowski. Você que não acompanhou a nossa primeira entrevista, os programas anteriores, você pode entrar no nosso programa no YouTube, lá no nosso canal, está se inscrevendo e compartilhando do link, está divulgando. Então, nesta noite, te convido a ficar conosco, a estar compartilhando, curtindo, e colocando ali os seus comentários, as suas dúvidas, e nós vamos ter o maior prazer em estar compartilhando com você e também sanando toda a dúvida que venha surgir ao decorrer do nosso programa. Maurício, nosso boa noite, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. É uma alegria muito imensa tê-lo aqui conosco. É preciso a gente montar isso. Aí muitas vezes, Luciano, que chega até o escritório para atendimento de finanças são pessoas com dívidas. Isso tem sido, assim, grande vilão hoje das famílias. A gente tem visto muitos casos de separação, de briga, principalmente um tentando culpar o outro. Mas eu já te falei que não era para gastar, né? Mas gasta, traz para casa, consome os dois juntos, depois na hora de pagar um dos dois sempre acaba se exaltando, né? Para a gente pensar um pouco nessa linha da dívida e do endividado, algumas dicas são extremamente importantes. Primeira coisa que deve ser feita: chamar companheiro, companheira para a mesa de conversa. E aí, nós homens temos essa dificuldade de abrir aquilo que a gente fez errado. A gente concentra esse domínio das finanças nas nossas mãos, ninguém pega e ninguém tira. Só que nós não podemos fazer isso. Quando a gente vai lá no cartório fazer uma inscrição para casamento, vai lá colocar o nome no edital para casar, a gente faz uma opção por um regime de casamento. E geralmente a gente faz aquela opção em que a gente une as finanças depois de casado de ambas as partes. Então quer dizer que quando nós homens nos endividamos, nós endividamos a nossa esposa junto. Metade da dívida é dela. Então nós temos que contar para ela. E a mulher, Luciana, ela tem uma sensibilidade para essas coisas. Ela tem sensibilidade para tudo. A gente é das cavernas, né? A gente é meio ogro, né? Qualquer coisa, a gente tem essa facilidade de ir pescar sozinho, né? Vai andar de bicicleta sozinho, senta na frente da televisão lá com o controle sozinho, porque a gente tem essa facilidade de se isolar. A mulher não, ela tem essa facilidade de se envolver. Tem um pastor muito conhecido aí que fala muito a respeito de casal, né? Ele diz que a mulher, ela tem a facilidade de cuidar a água, o leite, escuta a conversa e trata a criança, né? O homem, se cuidar o leite e a água, um dos dois vai ferver, né? A gente não tem capacidade de cuidar duas coisas juntas. Então tem que chamar a esposa para a mesa de conversa. Tem que chegar e abrir o jogo. É triste, é duro, é ruim? Eu fiz um atendimento, Luciano, em Passo Fundo, de um casal. Comecei atendendo ele. No primeiro atendimento, ele me chamou, me apresentou, a gente fez a fotografia financeira dele. No segundo atendimento, eu disse: cara, você precisa trazer tua esposa para a mesa de conversa. Ele disse: ela não tá bem, tá com enxaqueca, não tá se sentindo bem, hoje não vem. Eu disse: tá bom, vamos lá. Continuou, fez o segundo atendimento. No terceiro, eu disse: a esposa vai estar? Sim, vai estar sim. Cheguei lá, ele me levou na empresa dele. E a esposa? E ela não tá legal, tá? Na hora eu percebi que ela não sabia do problema financeiro dele. Na quarta vez que eu fui atender ele, eu disse assim: olha, meu amigo, infelizmente eu não posso tratar das dívidas que é parte dela sem ela estar junto, sabendo do que a gente está tratando, né?
Então, se você quiser continuar o atendimento, nós vamos ter que chamar ela para mesa de conversa. Aí ele ligou para ela assim: amor, tudo bem? Eu tô aqui com o Maurício, ele veio fazer um trabalho de assessoria. Prepara um chimarrão aí que a gente vai para casa. Era antes da pandemia, tá? Dava para tomar chimarrão junto ainda. Aí nós fomos lá na casa dele, sentamos numa varanda linda, um lugar maravilhoso. E aí ele começou com uma conversa toda melosa, assim: olha, amor, eu trouxe ele porque a gente tá fazendo umas contas, né? E ela olhou pra ele e disse assim: tu tá endividado, né? É. Como é que você sabe? Pelo teu comportamento? Não dá pra falar contigo? Tá sempre nervoso? Fala de comprar, você não quer ir no mercado, não quer ir no posto, não quer, não sei, não quer. É óbvio que você tá endividado. Daí ela olhou pra mim e disse assim: tem como consertar? Eu disse: claro que tem, a gente tá aqui pra planejar isso. Ela virou o notebook pra ela e disse assim: daqui então que eu vou ajudar ele. Ela dominou. Ela assumiu as finanças com essa sensibilidade, né? E ele pegou a térmica, a cuia, cruzou as perninhas ali e ela começou a conversar comigo e a gente foi naquela conversa, foi organizando. Claro que eles tinham assim, algumas dificuldades de conseguir dimensionar quanto eles podiam gastar de mercado, de farmácia. Então o que nós adotamos? Olha que coisa simples, né? Nós pegamos e fizemos uma caixinha de sapato, dividida em 4, que seriam as 4 semanas do mês, e colocamos envelopes dentro de cada uma dessas repartições. Então tinha lá o envelope do mercado. Vamos imaginar assim que fosse 1.000 dinheiros de mercado por mês. Então ela fez 4 envelopinhos de 250 e só podia gastar aquele valor na semana. Era uma forma de doutrinar o gasto. Primeiro mês que foi terrível, né? O segundo ela já conseguiu dominar bem. Do terceiro em diante ela eliminou a caixinha e já começou a fazer o controle só no papel. Porque ela se adequou a controlar quanto ela podia gastar em cada coisa. Por que muitas vezes a gente não consegue fazer isso? Porque às vezes a gente pensa assim: eu acho que eu tô gastando só 400 de mercado, né? Mas a gente não soma, não faz um controle do que gasta. Então, o problema do endividado, primeira coisa é chamar o parceiro, seja o marido, seja a esposa, para a mesa de conversa. Abre o jogo, fala o que está acontecendo. Diga: olha, o problema é esse, eu me passei, eu gastei mais, eu não controlei, eu achei que eu ganhava e não ganhava, eu achei que eu só gastava e eu gastava. E a gente virou o funil, tá entrando pelo furinho pequeno e tá saindo pelo lado grandão. E nunca vai sobrar, jamais, vai sempre faltar. Quando você consegue trazer o seu companheiro para a mesa de conversa, você tem que fazer um controle exato daquilo que está acontecendo dentro de casa. Exato quanto se ganha e a relação de todas as contas que a gente tem. E aqui é importante a gente fazer um parênteses, porque é comum o pessoal chegar para o atendimento, Luciano, e trazer a relação de tudo aquilo que gasta. Mas aquilo que gastou de junho para trás. Então você só traz uma história do teu gasto. E aí você olha assim: junho faltou, maio faltou, abril faltou. Mas o fato de faltar no passado, sem você planejar como vai fazer no futuro, não vai te trazer solução. Porque você viu que todos os meses para trás faltou e você não procurou encontrar naquele faltou aonde foram os grandes números que te levaram a ter essa saldo negativo no final do mês. Então a gente sempre fala: pega o teu histórico e usa para projetar o que vai acontecer. Mas eu estou gastando 500 de mercado. Cabe no orçamento? Não. Então vou ter que reduzir. Mas eu vou ter que cortar, comer carne em vez de 2 vezes na semana, 1 vez na semana. É necessário. Se você não fizer, o sistema vai fazer automático. Daqui a um tempo o mercado te corta o crédito, o banco te corta o crédito, vão vir tirar teu carro. É um sistema que vai acontecer. Então não espera chegar a um extremo para que isso aconteça. Tenha uma atitude hoje e faça com que isso não seja agressivo, mas seja voluntário da tua parte e busque uma mudança de vida. Quando você consegue colocar numa relação essas suas contas, as tuas despesas todos os meses, na proporção do que você ganha, você consegue identificar se o teu orçamento cabe pagar essas dívidas ou não.
Então são 2 cálculos que são feitos. Primeiro, teu ganho com as tuas despesas e uma relação fiel de todas as dívidas que tem. 100%. Não pode deixar nada de lado. Isso você tem que ter cuidado. Você tem que buscar essas informações. Não adianta assim pensar, eu acho que eu devo 5 pro Luciano. Liga, Luciano, quanto é que eu tô te devendo? Você tá me devendo 7, então bota 7. Não entre em discussão se é 5 ou é 7, porque hoje você não tem dinheiro para pagar. Primeiro você tem que fazer uma relação de tudo que você deve. Quando você tem essa relação, tá falando endividados, né? Quando a gente tem essa relação das dívidas, você tem que calcular quanto as suas dívidas representam na proporção do teu ganho. Porque isso é muito relativo. O Maurício lá tá com 10 mil reais de dívida. E quanto ele ganha? Ele ganha 1.000. Então ele tá devendo 10 vezes o que ele ganha. Entendeu? É muito relativo isso. Porque muitas vezes a gente se escandaliza com um número. Agora vamos imaginar que a dívida seja 5 mil reais e o meu ganho seja 5 mil reais. Ele está devendo 1 mês de salário. Dá para encaixar no orçamento aqui. Veja como a proporção é diferente, não é verdade? Então você tem que fazer essa conta. Soma tudo que você deve e calcula na proporção de quanto você ganha. Como você fez aquele orçamento antes, de quanto você ganha e quanto você tem de despesa de sobrevivência, você sabe quanto dá para jogar para quitar essas dívidas. E aí você pode fazer uma proposta fiel ao seu credor para você quitar essas dívidas. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo uma proposta na empolgação. Não, bota 300 reais aí que eu vou te trazer todo mês. Mas a gente não colocou lá no orçamento para ver se ela cabe. E aí no primeiro mês eu pago ele, mas vou deixar de pagar outra pessoa. No segundo mês eu não pago ele e vou ter que pagar o outro lá que já está me cobrando. E no terceiro mês aquilo virou um bolo de novo e eu não consigo pagar nem minha dívida e nem o meu custo de sobrevivência. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai fazer esse levantamento das dívidas. Isso que você faz, esse levantamento que você vai fazer, e eu sei que você vai fazer, ele não é para mim, não é para o Luciano, não é para você apresentar para ninguém. Lembra que eu falei quem tem que estar lá na mesa de conversa? Você e seu cônjuge. É só vocês dois que tem que saber. Então ela tem que ser mais fiel possível para você. E só para você. Não precisa botar... As pessoas têm mania de publicar tudo no Face hoje. Não publica isso no Face. Não bota nas redes sociais. Guarda para você. E guarda para que você veja como está hoje e como estará daqui 6 meses, como estará daqui 1 ano, com o teu planejamento, com o teu foco naquilo que você quer resolver. Quando a gente dedica energia naquilo que a gente quer resolver, a gente atinge os resultados que a gente quer. Mas a gente tem que cuidar como a gente coloca essa energia. Eu faço uma comparação nas palestras que eu faço. O Luciano já teve nas muitas palestras que eu fiz. Eu sempre digo assim, imagina um boi de canga, um boi que você usa para lavrar. Lembra daquelas os arados de lavrar com boi lá, né? Imagina aqueles 2 boi muito forte num arado, num campo onde você tem que arar, eles trazem um resultado fantástico, não é verdade? Agora você pega esses mesmos 2 bois e larga dentro de uma loja de cristal. É destruição total. Então você tem que pegar essa tua força, essa tua energia que você quer para resolver esses problemas financeiros, que quem sabe os teus pais não te ensinaram, porque os teus avós não ensinaram para os teus pais, quem sabe os teus sogros não te ensinaram, porque eles não foram ensinados pelos pais dele, a tua esposa não trouxe isso de casa, você não trouxe isso de casa, mas hoje isso tudo vai acabar. Porque você está tendo a oportunidade de ouvir um pequeno relato de como organizar as suas finanças. E o resultado na sua vida vai ser gigante. Vai ser tremendo. E nós não estamos falando de experiências de terceiro. Eu falo o que acontece na minha casa.
Os meus pais eram pessoas maravilhosas, meu pai e a minha mãe, mas eles não souberam me dar essa educação financeira. Quando eu entrei numa dificuldade financeira, Luciano, em 2008, tive luz cortada em casa, foi terrível. Eu busquei conhecer sobre finanças. E através desse conhecer sobre finanças, leitura de livros, ouvir palestras, fazer curso. 2015, Luciano estava estudando também, nós nos encontrávamos na rodoviária, às vezes um indo, um voltando. Eu ia a São Paulo, passei um ano todo dormindo num hostel. Aqui a gente, às vezes, aluga um quarto de um hotel, né? Lá em São Paulo, eu alugava uma cama para dormir. Dormia num quarto com outras 6 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Era a condição que eu tinha para a época. Comia bolacha, Nissin, né? Quem nunca? Né? Mas não me arrependo disso, porque foi um tempo onde eu aprendi muito sobre finanças e hoje eu tenho levado. Levei primeira coisa para dentro de casa, para o meu escritório, e aonde eu tenho passado, eu tenho falado dessa diferença que é você planejar as finanças, você prever aquilo que muitas vezes é imprevisto, né? Então são alguns pontos, né, Luciano, que é importante a gente pensar nesse planejamento financeiro, né? O bom seria que a gente pudesse fazer isso antes do nosso primeiro salário, antes de pegar a primeira quantia de dinheiro nas nossas mãos. Eu creio ainda, e não falando de política, mas falando de visão de governo, existem já tratativas do Banco Central com o Ministério da Educação para que seja levado para dentro das escolas sistema de planejamento financeiro. Eu tive o privilégio, Luciana, assim, de ir numa escola por 2 vezes, fazer palestra para 2 classes de criança. Não foi numa sala, mas foi em várias turmas. Eles reuniram num auditório falando sobre finanças, né? Sementinhas lançadas, né? A gente não sabe qual o efeito que isso vai dar no futuro. Quem sabe a gente vai ter um mega empresário aí na cidade, né? E nos relatos dele lá, ele pode estar dizendo que numa pequena palestra sobre planejamento financeiro, ele decidiu mudar a sua vida e ser diferente do que, quem sabe, seus pais, seus avós, seus bisavós, e ter uma visão diferente a respeito de futuro. E quem sabe isso pode impulsionar sua vida que está nos assistindo hoje. É um privilégio poder estar falando de algo assim que eu gosto muito. E a gente teria, assim, muitos outros pontos, né, para a gente abordar. E até, quem sabe, para uma posterior, a gente pode pensar nesse sentido, né? Se falou aí do pessoal deixar a cidade, da onde está nos assistindo. Quem sabe a gente pode planejar para um futuro, fazer um bate-volta, né? Quem sabe a gente montar uma entrevista com perguntas de quem está nos assistindo hoje, né? É uma possibilidade, né? Algo que me surgiu agora. Quem sabe a gente pode ver isso por uma segunda, terceira etapa aí. E é um tema que abre nossa mente para muita coisa. E aonde a gente passa, que começa a falar de finanças, a gente percebe assim, se a gente está num ambiente aberto, começa sempre ir chegando pessoas perto, né? Porque é um tema importante, né? É algo assim que a gente precisa ter no nosso dia a dia. E aí muitas vezes as pessoas nos perguntam assim no final da palestra: mas você nunca mais teve problema financeiro? Eu disse, depende do que você vê por problema financeiro. Dificuldade em ganhar? Sim. Dificuldade em pagar? Pouca. Porque a gente começou a prever que pode dar um imprevisto. A gente começou a esperar que pode não acontecer. Mas a gente não tem sobras de dinheiro, até porque não é esse sentido, né? Um dos meus professores lá em São Paulo,
Ele dizia assim, Luciano, que aquele cara ele era tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Então, muitas vezes a gente atribui ao dinheiro o sentido da felicidade da nossa vida, né? E a Bíblia diz que Deus olhou para um homem, celeiros cheios, né? Muito grão, muito produto para muito tempo. E ele disse, regozija-te, minha alma, que por muitos anos terás em abastança, em fartura. E Deus olhou para ele e disse, ô tolo, essa noite eu te chamarei à minha presença, e o que tu tens preparado para entregar diante de mim? O mais importante da nossa vida é aquilo que a gente constrói com aquilo que a gente tem. É aquela felicidade que a gente pode dar para as pessoas que estão perto de nós com aquilo que a gente tem. Eu lembro, Luciano, que nesse 2008, 2009, quando a gente teve toda essa dificuldade financeira aí, Deus, com a sua infinita sabedoria, né? Ele usava nossa filhinha, que na época tinha 7 para 8 aninhos, né? Para nos distrair do nosso problema financeiro. Eu chegava em casa, ela vinha assim, sempre correndo até a porta para esperar, para receber a gente chegando em casa. E ela dizia, você trouxe alguma coisa para mim? Aí muitas vezes, na hora de sair do escritório, pegava uma bala do baleiro, um monte de balas no baleiro, colocava no bolso e levava para casa. E eu entregava para ela assim, ela olhava para aquilo com uma felicidade, ela dizia, uma bala! Às vezes ela colocava junto com as outras. Só que aquilo nos ensinava tanto o fato de ser feliz com pequenas coisas, que muitas vezes a gente não precisa de lugares caros e sofisticados para que a gente encontre felicidade. O que a gente precisa é um pouco de paz, que às vezes as dívidas não deixam a gente ter, que às vezes a nossa dificuldade não deixa a gente perceber como é bom sentar numa roda de amigos com uma bacia de pipoca, não é verdade? Vamos fazer uma salgada, vamos fazer um acumelado, vamos fazer uma... Isso é bom demais. Mas às vezes a gente não tem tempo para essas coisas porque precisa ganhar dinheiro para pagar contas que gastamos de forma inadequada, sem pensar, sem planejar. Hoje Deus quer nos colocar num outro nível. Quem sabe é por isso desse momento que a gente está conversando hoje. Já era para ter acontecido e eu acho que está acontecendo exatamente no tempo de Deus. Quem sabe Deus me trouxe até esse programa criado com tanto amor, com tantos temas importantes e relevantes para falar de finanças com vocês, para que vocês olhem para as finanças não como um meio de felicidade, porque é Deus o nosso meio de felicidade, mas como o meio que Deus vai usar para nos levar a conquistar aquilo que o nosso coração, que os nossos projetos, quem sabe os nossos sonhos procuram. Mas nunca esqueça de projetar, planejar, saber aonde você quer chegar. Quando você se comparar com as pessoas, tente se comparar com pessoas de igual para menos, para que o seu coração não se doa. A gente tem mania muitas vezes de olhar perspectiva assim para pessoas que estão bem, que estão... É importante, sim, mas não é o principal fundamento da nossa vida. A gente muitas vezes pode ter momentos de tranquilidade e de paz com muito menos do que aquilo que você pensa. Às vezes a gente acha que grandes números, prêmios de loteria, uma herança muito grande, né? Muitas vezes as novelas, os filmes trazem isso, né? Que ganhou milhões de herança. Eu hoje atendo clientes de vários níveis mesmo. Tenho clientes com milhões de patrimônio, tenho clientes com valores grandes de dívida, maior do que muitas vezes o patrimônio. E eu percebo que nem sempre aquele que tem mais é mais feliz, mas é mais feliz aquele que tem mais determinação com os seus objetivos.
Então, quem sabe a tua vida está entrando nessa monotonia de trabalhar e pagar conta até ontem. De hoje em diante não vai mais acontecer. Ontem foi a última segunda-feira de tristeza da sua vida. Hoje é a terça-feira da alegria. Deus quer revolucionar a sua vida e vai depender da sua atitude, não da minha, nem do Luciano. Nós não podemos ir lá fazer seus planos financeiros. Você pode. Deus nos trouxe aqui essa noite só para te impulsionar a romper barreiras, a fazer o que nunca fez, a projetar o que nunca foi projetado, a prever aquilo que nunca foi previsto, a colocar numa folha de caderno, num qualquer papel aí que você encontrar a relação das suas contas, do seu custo de vida, comparada com a sua renda líquida e fazer sobrar. Deus quer te abençoar quando você faz sobrar. Dê o primeiro passo. Não se constranja. Deus tem preparado sucesso para a sua vida, como tem tantas pessoas vencendo aí, mas vencem porque planejam, se preparam. Às vezes Deus te dá um presente, te dá uma condição financeira melhor, você passa num concurso e aí muitas vezes você olha assim, poxa, quando eu ganhava lá menos dinheiro, parece que sobrava mais. É que havia um planejamento, não havia um descuido. Deus vai te levar a níveis maiores do que este que você está vivendo hoje. Mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar com a sua construção, o seu projeto sobre a rocha, não sobre a areia, que qualquer tempestade vai balançar e vai fazer você cair. Deus quer que você construa uma vida com fundamentos, que você faça suas contas, que você levante seus números, que você traga seu cônjuge, quebre a barreira do constrangimento, traz ele para a mesa e diz, olha, eu preciso da tua ajuda. Até agora eu estou fazendo sozinho e está tudo errado. Me ajuda, vamos fazer junto? Quem sabe você nunca percebeu essa necessidade na sua esposa ou no seu marido? Oferece ajuda. Chega lá e diga, olha, você está com dificuldade? Eu ouvi uma palestra que o Luciano convidou o Maurício para uma entrevista e ele falou que eu posso te ajudar. Vamos fazer as contas junto? Deixa eu te dar a minha visão a respeito das nossas dívidas. É para dentro da sua casa que isso vai acontecer. Não é verdade? É no seu lar que vai dar esse reflexo. Então leva lá, soma junto, calcula junto, manda mensagens aí. Se eu perceber as mensagens, as perguntas lá, vou tentar responder essas perguntas que aparecer. Tenta não colocar nome, não se identificar como pessoal, para que eu possa te trazer uma resposta num contexto mais genérico, sem constranger ninguém. Vamos lá, vamos nos ajudar. Nos procure aí, o Luciano tem divulgado nas redes sociais o programa, o trabalho que eles têm feito. Segue lá, coloque suas perguntas e nós vamos estar te ajudando. Deus tem o sucesso para você. Deus tem sucesso e paz para a sua vida. Maior sinal de que Deus está envolvido naquilo que nós estamos fazendo é a paz. Eu por muitas vezes não dormia com o telefone do lado da cama, fazendo contas na calculadora do telefone como é que ia resolver o problema do dia seguinte. Hoje, as finanças, graças a Deus, não nos tiram mais o sono. Deus fez a parte dele. Deus nos deu trabalho de monte. Deus manda trabalho todo dia. Essa é a bênção de Deus. Esse é o dinheiro lá na boquinha do peixe. Deus nos dá trabalho, nos dá condição de fazer. E a gente pega e vai lá, vai cedo, faz tudo o quanto vem às nossas mãos. Essa é a palavra de Deus, né? Tudo quanto vier às tuas mãos, faça com o teu conhecimento. E o Senhor nos abençoa com isso, né? Mas nós fizemos a nossa parte também. Quando nós encontramos essa união de oração, que é orar e agir, orar e ação, as coisas acontecem. Se você se trancar dentro de casa e começar assim, Senhor, me dá dinheiro, Senhor, me dá dinheiro, daí vem emprego, vem benefício, vem trabalho, vem vantagens e você não vai. E você está lá orando, pedindo, Deus me dá, Deus me dá. Deus está te dando condição com as tuas forças de ir fazer. Abre um pouco mais a sua linha de pensamento. Não fica atribuindo aos outros a culpa dos seus problemas. A culpa é nossa. A nossa vida, a minha vida, a vida do Luciano, a sua vida que está nos assistindo essa noite,
ela é baseada em decisões. E tudo eu é quem decido. Eu decidi estar aqui hoje. Se eu decidisse não estar aqui, eu não viria. Ah, mas o Luciano impôs que você tivesse. Então eu decidi obedecer ele. Mesmo assim, não foi imposição. Mas mesmo que fosse, a minha obediência é uma decisão. Ah, mas eu faço isso porque a minha esposa manda. Então você decide. Ah, mas eu faço isso porque o meu marido impõe. Então é você quem decide. Decide ser diferente a partir de hoje. Decide não mais impor nem receber essa imposição, mas chamar para conversa. Ah, mas eu não consigo sair. Você consegue. Eu sei que você consegue. Eu sou prova de quem consegue. Ah, mas você não tem noção de quanto eu devo. Não importa. São só números e você pode vencer. Você consegue dar a volta em cima disso quando você for determinado. Quando você se determinar a fazer alguma coisa, dê o primeiro passo. Não se constranja atrás das impossibilidades, mas vá em luta das possibilidades. Tem um infinito diante de nós. Tem vídeos, YouTube, tem muitas pessoas falando de muitos bons assuntos. Vá te instruir na tua área, no que você trabalha. Se dedique para ser o melhor. E isso vai colocar dinheiro no seu bolso para te ajudar a resolver seus problemas financeiros. Quando eu entrei nessa dificuldade financeira, Luciano, em 2008, nós tínhamos dívidas em banco. E aí começou a vir o oficial de justiça trazendo notificações de processos que estavam correndo na justiça. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eram dívidas. O que eu ganhava de salário, de renda no escritório, não chegava para pagar o juro das dívidas que tinha. Como as dívidas eram ajuizadas, que a gente chama, né? Estavam já na justiça, eu comecei a pegar os processos para recalcular eles, para ver se dava para tentar fazer uma proposta de quitação por juros menores, né? Então eu pegava, fazia, daí mandava, juntava, levava para o advogado juntava no processo, né? Dizia, olha, a gente tentou fazer um cálculo mostrando que o valor original, daí o juro contratado, né? É chamado de revisão de cálculo isso, né? Mas como eu não podia pagar para alguém fazer, eu mesmo fazia. Como eu tenho a formação da contabilidade, eu mesmo fazia. Isso acabou levando ao conhecimento do juiz a minha capacidade de fazer os cálculos. Ele começou a acatar os meus cálculos para a gente discutir se aquele valor era devido ou não. A gente foi parcelando, foi pagando essas dívidas aí. Mas aí apareciam outros Maurícios endividados lá. Aí o juiz lembrava de quem? De mim. Ele me mandava processos para mim fazer o cálculo, as perícias de cálculo, e aí eu comecei a ganhar dinheiro. Então, às vezes, o problema que você está passando não é só para te quebrar, mas é para te criar estrutura, inovações, um novo nicho de mercado para você atuar. Essa semana eu recebi um processo do fórum para recalcular uma dívida bancária entre um cliente de Erechim e um banco para tentar ver se o valor que o devedor está dizendo e o que o cobrador está cobrando são verdadeiros. A juíza mandou para mim fazer uma perícia de cálculo de uma dificuldade financeira que eu tive lá em 2008. Então, quem sabe o que você está passando não é para te destruir, mas é para te impulsionar a viver num outro nível, a conhecer coisas que você até hoje não experimentou. Quem sabe até hoje você nunca fez as contas de quanto ganhava e quanto gastava. É o primeiro passo que você tem que dar. Quem sabe até hoje você nunca somou quanto eram suas dívidas. É necessário. Às vezes as pessoas me dizem assim, eu tenho medo, porque o valor da dívida pode ser muito grande. E às vezes as pessoas têm sensibilidade com números, se prepara, vai com cuidado, procure ajuda, peça ajuda para as pessoas dentro de casa. Hoje em dia tem tantos adolescentes dentro de casa com uma expertise muito grande, aproveite ele. Quem sabe você está com tanta dificuldade, seu filho está na faculdade, chama ele, diz, ô filho, ajuda o pai, ajuda a mãe aí, para nós fazer umas contas para ver onde a gente consegue chegar. Deus quer te ver triunfando,
Deus quer te ver conquistando tudo aquilo que o seu coração está desejando. Não é isso, Luciano? Excelente, Maurício. Que alegria, né? Te ouvir falar, te ver aqui no nosso estúdio nesta noite. E sem sombra de dúvida, né, isso vem agregar, vem somar, né, para que todos nós possamos ter, né, uma vida financeira saudável, né? E Maurício, resumindo tudo isso que você, né, trouxe a nós nessa noite no programa, qual seria, né, o primeiro passo para aquela pessoa que está nessa situação? Ou talvez você conhece alguém que esteja nessa situação, talvez um amigo, um familiar próximo. Você pode mandar este link, né, para ele estar compartilhando no WhatsApp, né, pessoal. Daqui a pouco está compartilhando na tua rede social, assistindo aí no YouTube, se inscrevendo no canal. Então, Maurício, a pergunta que eu te faço neste momento, né, para aqueles que estão acompanhando o programa nesta noite, nesta terça-feira, né, para ter uma vida financeira saudável, qual seria o primeiro passo, né, para que a pessoa hoje colocasse um basta? Não, quero mudar de vida, né? Eu não quero mais, né, como você bem colocou aqui, citou o teu exemplo pessoal, né, dormir com a calculadora, né, no travesseiro ali fazendo contas. Não quero mais isso para mim, né? Mas precisa de uma atitude pessoal. Então, qual seria o primeiro passo para quem está nos ouvindo nesta noite? Legal, Luciano. Olha só. Para a gente encontrar solução para os nossos problemas financeiros, são duas saídas: ganhar mais ou gastar menos. Fora isso, não tem como resolver. Então, como é que eu vou ganhar mais? Ganhar mais de quanto? Como é que eu vou gastar menos? Gastar menos de quanto? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente ter a visão exata da nossa saúde financeira. Quanto eu ganho e quanto eu estou gastando. Sem isso, tu não planeja nada. Impossível. Nenhum planejador financeiro consegue te ajudar se você não souber quanto você ganha e quanto você está gastando. Se você pretende fazer plano de aposentadoria, de reserva, de qualquer outra coisa, você tem que ver qual é a margem que cabe para você reservar. E se você tem dívidas, você tem que levantar o número exato que você está devendo. Sem essas informações, qualquer outra coisa que a gente faça, a gente não vai chegar nunca a resultado nenhum. Você tem que trazer, a gente chama isso nas finanças de protagonismo. Você tem que trazer isso para você. O salário de quem é? É meu. Então eu tenho que saber quanto é. As despesas de casa de quem é? É minha. Então eu tenho que saber quanto é. Como é que eu estou pagando uma coisa que eu não sei quanto é? Ah, mas a esposa controla. É nós então. Nós precisamos saber. Eu não posso simplesmente ser coadjuvante, fazer parte de uma vida onde eu não me envolvo com nada. Então, para que você tenha resultado financeiro, conheça os seus números. Encontre os números que estão faltando no meio. Porque se você acha que as suas despesas cabem na sua receita, no seu salário, tem que sobrar. Se não está sobrando, é porque algum desses números estão desencontrados. E eu te digo, Luciano, que muitas vezes não é os grandes números que nos quebram, são os pequenos. Ah, mas eu gasto 500 de mercado, gasto 200 de combustível, gasto 500 de aluguel. E aonde está indo o restante? Aí quando começa a pegar lá, olha, pensa comigo, olha só. Eu sou de uma família de 28 pessoas. Nós temos 12 meses no ano. Por regra, tem no mínimo 2 aniversários por mês. Isso tu tem que botar no orçamento. Você entende? Ah, mas vai dar uma meia, vai dar não sei o que lá. Vai custar, meu irmão. De algum bolso essa grana vai ter que sair. Você entende? Então muitas vezes assim, o filhinho tá na escola, tem aniversário do amiguinho. É do R$1,99. Vai custar. Então tem que ter previsão para gasto extra, tem que ter previsão para trocar pneu, para trocar bateria, para comprar material escolar, para comprar roupa. Pega roupa de criança. A criança vai para a escola com a roupa boa, volta com a roupa pitoca já, né? Porque ela cresceu lá na escola, em meio-dia de aula já volta com a roupa apertada. Isso tudo tem que ser previsto. Então, para que a gente tenha saúde financeira, conhecer os números, saber quanto ganha,
saber qual a sua despesa de custo de vida e saber qual é o seu número de dívida hoje. Sem esses 3 números, impossível planejar qualquer coisa. Tá bom? Excelente, Maurício. Nós estamos aqui para somar, para agregar. Então, você vai colocar ali o seu comentário, né, o assunto que você gostaria de compartilhar conosco. Nós, com maior alegria, né, Maurício, vamos estar respondendo, estamos aqui para auxiliar. Né, o Maurício está aqui com o coração aberto para nos ajudar nesta noite.